tá rolando parecido já, desde cedo, tá tempo. Então, bora nós. Já tá gravando, então vamos lá, gente. Bom dia. Eu ia dar, né, os parabéns do Carlos, que é o aniversário dele essa semana, mas como o Carlos não tá aqui, eu vou esperar ele chegar para dar os parabéns dele. Enquanto isso, a gente começa, né? Vai ser o aniversário dele, hoje a gente segue, vai falar hoje, acabou a história de coleta de sangue, hoje a gente vai para outra coisa. Vai começar hoje a trabalhar com coleta de urina e com análise de urina, tá? O que vocês podem entender e compreender sobre a questão relacionada às análises de urina, tá? E aí a gente vai, né, falar sobre isso. Qualquer dúvida de vocês, estão aqui, certo? Podem perguntar. Olha aí, chegou o aniversariante, eu estava só esperando para começar a aula, para dar os parabéns dele, que é o aniversariante da semana, né? E ele chega só agora. Muito bem. Então, parabéns, Carlos, seu aniversário, né? Só na semana, mais pro meio da semana, mas já adianto logo e dou os parabéns, tá bom? Deus abençoe, tudo de bom para você. O novo ano aí seja de muita felicidade, muita paz. Bora lá. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre a questão da urinálise, que aí só é exatamente o que a gente está falando quando a gente vai falar de urinálise. As análises de urina, pessoal, elas têm dois tipos de análises diferentes. A gente tem a urinálise e a gente tem a questão da microbiologia da urina. Tá? Então, que a gente faz a questão da cultura de urina, ou da urocultura. Na urinálise, a gente não trabalha muito com análise bacteriana, nem fúngica. A gente vai trabalhar com mais a parte física, a parte química, né? O que a gente vai encontrar naquela urina. E o que cada coisa dessa significa quando a gente encontra isso na urina, tá? A gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre a coleta da urina e os métodos de preservação desse tipo de análise, desse tipo de material que a gente vai utilizar para fazer a análise, tá? Primeiro, quando a gente está falando de urinálise, a gente está dizendo que é a análise da urina com fins de diagnóstico ou prognóstico de estados fisiológicos ou patológicos. Então, a urina ela não serve só para diagnosticar, ela serve também para a gente avaliar o prognóstico de um determinado paciente que já está saindo de um processo patológico, por exemplo, tá? E também, quando ele é realizado e interpretado criteriosamente, ele oferece aos solicitantes valiosas informações. Isso já é conhecido, como, por exemplo, a finalidade de avaliar alterações fisiológicas do rim, já que é o principal órgão do sistema excretor. Então, nesse caso, quando a gente avalia a urina, a gente tem uma boa ideia de como é que está o funcionamento renal daquele paciente. Diagnóstico de infecções no trato geniturinário. A gente não faz a cultura ou o cultivo dessas bactérias, mas a gente vê, né, no resultado quando tem ou não a presença delas. Acompanhamento de distúrbios metabólicos e o acompanhamento de doenças hepatobiliares, como a gente sabe, né? Lá na vesícula biliar ou no fígado, já que a gente tem substâncias hepatobiliares que são muito coloridas, e aí elas modificam a coloração da urina por conta disso, tá? Então, existem essas finalidades. E aí, como é que a gente faz? Quando a gente vai trabalhar com urinálise, pessoal, a gente tem que seguir, né, esse passo a passo aqui, tá? Coleta da urina, a análise física, a análise química e o que a gente chama de sedimentoscopia. Na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre urina, por isso que eu estou até passando um pouco mais rápido. A gente vai conseguir dar uma olhada até a análise química, tá? Porque a sedimentoscopia, ela é muito do laboratório, que acaba não entrando muito na linha de entendimento ou de necessidade de vocês que são enfermeiros. Porque o mais importante para vocês é avaliar o laudo, nesse caso aqui, tá? É o pré-análise e o pós-análise. A análise da sedimentoscopia, ou seja, como o analista vai pegar a urina e vai olhar no microscópio.
E aí lá ele pode ver vários sedimentos diferentes, e esses sedimentos vão dizer algumas determinações em relação ao paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma aula de sedimentoscopia, que eu vou colocar ela, né, a apresentação dessa aula e dessa de sedimentoscopia que eu vou colocar no Moodle para vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tiver interesse, ver como é, lá tem foto, tem figurinha, fiquem à vontade, tá certo? Então, mesmo não sendo da área de vocês, a análise propriamente dita, eu vou colocar lá porque aí vocês podem estudar, pode dar uma olhada, pode tirar as dúvidas, curiosidades e tal que tem nessa aula de sedimentoscopia, tá? Então, eu vou mostrar ela para vocês lá no Moodle. E aí, pessoal, quando a gente vai fazer todas essas amostras que a gente vai trabalhar, né, que você trabalha com sangue, hoje a gente vai trabalhar com urina, a gente vai trabalhar com fezes, a gente vai trabalhar na semana que vem, né? E trabalhar com outros materiais biológicos, todas elas a gente tem que falar sobre uma fase de coleta, uma fase de pré-análise, tá? Porque ela é determinante, como a gente já viu, para que a análise ela ocorra de forma correta, tudo ok. E aí, pessoal, antes dela, a gente tem que ter a orientação prévia do paciente, a obtenção de dados e o recebimento do material. Vocês já sabem o que a gente tem que fazer, né? Essa orientação prévia, primeiro, dessa vez, na grande maioria das vezes, o paciente vai fazer a coleta. Então, é diferente do que a gente viu na aula passada, onde, como a coleta é de sangue, quem fazia a coleta era a gente, né? Um profissional de saúde. Dessa vez, quem faz a coleta, na maioria das vezes, é o próprio paciente. Então, ele tem que ter ainda mais informações de como é que essa coleta deve ser feita, porque senão vai dar errado, tá? Além disso, ressaltar para o paciente a importância de se realizar a coleta corretamente e fornecer o coletor adequado. Ou a gente fornece para o paciente, ou então a gente diz para ele qual é o coletor que ele tem que comprar na farmácia corretamente para poder fazer a coleta. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, daquelas situações aí em que a pessoa chega com a urina no vidro de maionese, chega... Aí se eu for dizer o tanto de recipiente que o povo chega com urina no laboratório, a gente não sai nem daqui hoje, porque o pessoal inventa todo tipo de recipiente para levar a urina, mas a gente não pode, né? Tem que ter o coletor específico, e aí esse coletor a gente tem que informar para o paciente qual é, certo? Em relação à obtenção dos dados do paciente, nome, data de nascimento, CPF ou RG, endereço, telefone, os medicamentos que o paciente está em uso e se ele tem uma patologia já de base, tá? E aí, nesse caso, pessoal, se ele tiver já uma patologia de base, se ele tiver medicamento, se ele estiver usando medicamento, isso influencia diretamente no resultado da urina, tá? Por quê? Porque em relação aos medicamentos, a gente tem medicamento que muda a coloração da urina. A gente tem doença que muda a coloração da urina. Então, se ele já sabe, se ele já tem uma patologia pré-existente, é bom ele informar, né? Exatamente para que a gente saiba que aquilo dali pode estar influenciando no resultado. E o recebimento do material, a gente tem que perguntar, se perguntar, e perguntar para o paciente. Ele realizou a coleta adequadamente? Sim ou não? Aí a gente pergunta para o paciente. Só que a gente não vai dizer para o paciente assim, não. Ó, o senhor lavou o órgão genital? O senhor isso, o senhor aquilo? Como foi? Não, a gente deixa ele falar, que é para poder a gente pegar o erro, caso ele tenha acontecido, tá? E identificar o material na frente do paciente, como a gente já falou, inclusive também com as amostras de sangue. E aí, nesse caso, como a gente está falando de urina, nós vamos falar dos tipos de urina. E aí, quais são esses tipos? Vocês já conheciam esses 4 tipos? Já tinham ouvido falar? A lei diz que não. Carlos também não.
Então, ó, a gente, para a urina, pessoal, a gente tem 4 tipos que a gente pode fazer a coleta, tá? A gente tem aquela urina que a gente chama de amostra aleatória. O que significa amostra aleatória? Significa aquela que o paciente ele pode fazer a coleta em qualquer horário do dia. É aleatório, certo? Ou seja, a avaliação que vai ser feita no laboratório, ela independe do horário que o paciente está urinando. A gente tem a urina recente, que é também chamada de urina tipo 1. Essa urina recente, ou urina tipo 1, é aquela urina que a gente faz logo pela manhã e já leva para o laboratório. A gente faz a análise, ou se o paciente, por exemplo, estiver hospitalizado, ele faz, né, a coleta e logo depois o laboratório do hospital pega essa urina para fazer a análise. A gente tem a urina de 24 horas, que é chamada também de urina tipo 2. O que isso significa? A gente vai trabalhar nessa urina tipo 2 aquela questão em que a gente quer ter uma análise ou uma avaliação de como é que está o dia inteiro, né, de produção renal do paciente, de urina, de enfim. A gente quer ter um parâmetro de 24 horas do dia daquele paciente, tá? Como é que ela está acontecendo. E quando a gente trabalha com urinocultura ou urocultura, tanto faz, urinocultura ou urocultura, a gente vai fazer a análise de infecções naquele paciente. A gente vai trabalhar na cultura de bactérias ou fungos. A gente não vai mais só ver se tem ou se não tem, porque a gente consegue ver no microscópio. A gente agora vai cultivar para que aquela bactéria ou aquele fungo ele cresça em laboratório e a gente descubra quem é que está causando aquela infecção, tá? Então, para isso, a gente faz a urocultura. Então, são 4 tipos diferentes. A coleta da urocultura ela é muito mais delicada e muito mais cuidadosa do que todas as outras. A gente vai ter uma aula já mais para o fim do semestre que a gente vai trabalhar. Eita, já tem um pessoal aqui no meio da rua capina na calçada, tá enchendo o saco. E aí o que acontece? A gente vai trabalhar no final do semestre só essa parte de microbiologia. Vai ver microbiologia do sangue, da urina, fezes e tal, então a gente vai deixar essa toda só mais para frente, tá? Mas as outras a gente vai dar uma olhada nelas hoje. Então, como é que a gente faz, pessoal, a coleta de uma amostra aleatória? A amostra aleatória é aquela que toda a amostra excretada, ela é colhida. Ou seja, o paciente ele já começa a urinar dentro do coletor. Não tem descarte de primeiro jato, como a gente vai falar daqui a pouco. Isso não existe. Então, o paciente ele pega o coletor e ele já coleta toda a urina em qualquer hora do dia. Nesse caso, não é ideal para avaliação microbiológica. A gente não olha bactéria, não olha fungo. Por quê? Porque já que ele coleta a urina toda, a bactéria ela pode estar ali na ponta da uretra. E aí, quando ele urina, vai bactéria, vai tudo. Então, a gente não sabe se ela está realmente no trato urinário ou se ela era um contaminante ali da região genital do paciente, tá? Além disso, pessoal, a gente pode ter na amostra aleatória esses interferentes. A contaminação microbiológica da pele, então a pele que está ali envolvida, né, com o trato geniturinário, ou no caso das mulheres, a gente pode ter concentração de lactobacilos da vagina, que foram junto com a urina. Então, aí, por isso que ela não é ideal para a gente fazer uma avaliação microbiológica, porque a gente pode acabar vendo bactérias, lactobacilos, que, no caso, são só interferentes. Não vão estar causando nenhum problema, não vão estar causando infecção urinária nem nada. Já a urina tipo 2, tá? Urina tipo 2 é aquela que a gente vai, por exemplo, né? Aqui eu acho que está errado. Não. Aqui é a urina tipo 1, tá? Deixa eu corrigir logo aqui. Quando eu der para vocês a aula, não está errada.
Ó, então, a urina tipo 1, pessoal, ela é aquela urina que a gente faz a primeira urina do dia ou uma urina que seja 2 horas após a última micção, tá? Então, nesse caso, o paciente está hospitalizado, por exemplo, aí ele urina, ele só pode coletar urina para laboratório, para fazer a avaliação, 2 horas após aquela última micção que ele teve. Ou então, o paciente está em casa e vai para o laboratório, ele acorda e faz a primeira urina do dia, certo? Então, uma das duas. Nesse caso, a gente tem que fazer a higienização da genitália, despreza o primeiro jato de urina. Então, o paciente ele começa urinando no vaso. Depois, ele passa para o coletor. Então, o primeiro jato de urina ele é desprezado. E você coleta o jato médio e descarta o final da urina. Tá? Então, você faz ali a coleta da metade ali do meio da urina. Por que a gente descarta o primeiro jato, pessoal? Vocês sabem? Por que a gente faz esse descarte? O que vocês imaginam? Porque tem acúmulo de bactérias? Exatamente. Porque durante o período, né, Heloísa, que a gente está sem urinar, as bactérias da genitália e da pele são normais. Elas vão subindo pela uretra. No caso, né? Determinado, exatamente, a microbiota. E aí, o que acontece? Quando a gente vem com o primeiro jato de urina, o que acontece? Ela vai descartar aquelas bactérias da microbiota no vaso sanitário e a gente coleta só a urina limpa, porque a urina ela tem que ser estéril. Normalmente a urina é estéril, tá? Então por isso que a gente descarta o primeiro jato. E coleta só o jato médio, porque aí a gente já tem certeza, né, que aquele jato ali vai ser correspondente ao que a urina realmente representa, tá? Então esse é o motivo. E aí como é que a gente faz para a coleta dessa urina? No caso das mulheres, lavar as mãos, afastar os grandes lábios, lavar a região vaginal com água e sabão e enxaguar com abundância para retirar a parte da microbiota, enxugar de frente para trás com o papel toalha. Por que tem que ser de frente para trás? Porque se for ao contrário, corre o risco da gente estar levando bactéria da região do ânus para a vagina. Então, a gente vai contaminar a vagina, pode causar uma infecção urinária e pode levar micro-organismo para a urina, tá? É por isso que coleta de frente para trás. Então, começa a urinar no vaso sanitário, sem interromper a micção. Pega o vaso coletor e coleta aproximadamente 2 dedos de urina no vasinho, né, no frasco. Despreza o restante da urina no vaso sanitário, fecha o frasco coletor e leva para o laboratório. Então, é assim que a gente faz, tá? Se for no homem, lava as mãos, expor a glande ou cabeça do pênis, mantém o prepúcio ou a pele retraída, lave o pênis com água e sabão, enxague em abundância, enxugar com papel toalha, começa a urinar no vaso, sem interromper, coleta os 2 dedinhos de urina, despreza o restante e fecha o frasco coletor, levando para o laboratório imediatamente. Esse é o procedimento para esse tipo de coleta, tá? E aí, como é que esse coletor deve ser? Deve ser um recipiente adequado identificado, que vende em farmácia, ou então o hospital mesmo fornece. O volume mínimo é 12 ml, porque é o necessário para a gente conseguir fazer todas as análises. Então, tem que ser no mínimo 12 ml, por isso que a gente diz 2 dedinhos. Não pode ter adição de nenhum conservante, por isso que a análise tem que ser feita logo depois que você leva o material para o laboratório, a urina tem que ser recente. Se a amostra, quer dizer, a amostra, né? Ela pode ser mantida a temperatura ambiente por até 2 horas, que é o tempo que você leva para o laboratório, ou, se necessário, não vai dar para fazer a análise agora, refrigera aquela amostra, tá? Bota ela na geladeira. Aqui tem os frasquinhos que a gente conhece para coleta de urina. O mais comum é esse daqui, da tampinha vermelha, tá? Não necessariamente ele precisa ter a tampinha vermelha, mas o que eu estou mostrando aqui para vocês. E, se for de criança,
a gente tem o coletor de urina, que é esse daqui, ó. É um saquinho que você tem uma região amarelinha que gruda. Você põe, né, esse coletor de urina no neném, fica aderido ao redor da genitália e ele evita a contaminação fecal. Porque aí, nesse caso, criança, você não sabe qual é o horário que ela vai fazer xixi. Então, precisa ficar um tempo. Esse coletor pode passar até 40 minutos, tá? Na criança. Depois de 40 minutos, Jesus amado, eles estão cortando até... Deixa eu pedir aqui, só para eu diminuir aqui um pouquinho essa zoada. Eu não sei se vocês estão escutando, mas eu aqui não estou conseguindo nem falar direito do tanto de zoada que está esse nome capinando ali fora. Ok? Ele pode ficar, pessoal, esse coletor de urina por até 40 minutos lá na genitália da criança. Ela não urinou em 40 minutos, tem que trocar o coletor, tá? E aí, nesse caso, pessoal, a gente tem que evitar a contaminação fecal. Como? A gente não pode fazer a coleta da urina da fralda. Ou seja, a criança urinou na fralda, aí a mãe vai lá e aperta a fralda para coletar a urina. Não pode. Por quê? Porque vai ter contaminação microbiológica, fibras do tecido que vão aparecer na urina, além de que na fralda a urina vai ser filtrada, né? Vai passar por um filtro ali. Então, muito material que é importante na hora da análise vai ficar retido na fralda e a gente não vai conseguir identificar. Então, tem que ser com esse coletor de urina, tá? Não, na fralda não pode, ok? E tem um tipo de coleta... Como é? Baralho? Qual baralho? Não entendi não, Renildo. Ah, barulho. É por que eu te perguntei? Porque bem ali na outra mesa, minha avó tá jogando baralho. Aí quando falou o baralho que eu mencionei, eu digo, não, nem disse que a minha avó tava jogando. Ela tá jogando baralho bem ali na minha frente. Então, o barulho não dá para escutar, não, mas aqui tá super alto. Mas agora ele diminuiu, porque eu fui pedir ali, moço, capina isso aí mais devagarinho. Ele pegou, eu acho que a enxada e fez assim no chão, ó. Aí, meu filho, tem zoada que... E a gente tem também, pessoal, agora eu vi da história do baralho, viu? Eu digo, meu Deus, o que foi que eu prometi para esse povo? A gente tem a chamada também urina cateterizada. Cateterizada. Para quem tem a língua presa, meu filho, isso aqui é o demônio. Cateterizada. Tá? Falar isso aí, só Jesus na causa. Você faz a coleta direto no catéter, né? Então, essa forma, obtenção de amostra, né? Geralmente são em pessoas que têm dificuldade de micção, ou, se for no sexo feminino, no período que a mulher está menstruada, então isso vai interferir na realidade. Então, tem que ser feito através de catéter, porque aí já retira a urina diretamente da bexiga, e ela não pode ser usada rotineiramente, porque a gente pode acabar levando alguma bactéria para a bexiga e causar uma infecção na bexiga, que isso aí pode dar um problema sério, tá? Então, existe a coleta de urina também cateterizada. Cateterizada. E tem um outro tipo ainda, pessoal, que não está demonstrado aqui, que a pessoa ela pode fazer o médico, né, o enfermeiro, pode fazer uma punção bem aqui, ó. Faz com agulha, faz uma punção bem aqui, vai direto na bexiga e faz a coleta da urina, tá? Pode ter essa possibilidade também, quando a pessoa tem dificuldade de micção, não consegue, né, fazer essa coleta, tá? Então, isso é para urina tipo 1. Já para a urina tipo 2, que é aquela de 24 horas, a gente quer avaliar se o paciente está com alteração renal, se ele está com algum problema nos rins, porque aí você faz uma avaliação da urina durante 24 horas. Né? Então, se ele tiver com algum problema no rim, provavelmente vai aparecer.
Então, avalia essas alterações, tem um intervalo mais confiável, porque você está pegando todo o dia do paciente, não só um horário, e você vai quantificar determinadas substâncias na urina. Os frascos de coleta são esses, afinal de contas, você vai ter 24 horas aí de urina para se coletar, então precisa ser um recipiente bem maior do que o normal, né? Então, isso é fornecido pelo laboratório para que o paciente faça essa coleta. Na urina de 24 horas, a gente faz, por exemplo, né, a análise que a gente chama do clearance de creatinina, saber como é que está a liberação de creatinina por esse organismo, por essa pessoa, faz a avaliação de proteinúria, se tem proteína na urina, se tem albumina na urina, que não é para ter, se tem cálcio, se tem citrato, se tem oxalato. Então, tudo isso a gente avalia. Como é que ela é feita? No primeiro dia, logo de manhã, após acordar, você urina no vaso sanitário, desprezando a primeira urina do dia. Então, a primeira urina do dia, logo de manhã, quando você acorda, vai embora. Anota a hora exata que você urinou. Depois de ter urinado no vaso sanitário, você vai coletar todas as urinas do dia e da noite no recipiente. Você faz toda essa coleta. A última urina que você vai coletar no recipiente é a mesma hora da urina do dia anterior que você urinou no vaso. Então, você tem uma tolerância aí de 10 minutos. Então, você tem que botar o despertador exatamente para aquela hora que você urinou no dia anterior, tá? Então, nesse caso, você faz o que a gente chama de urina de 24 horas. Se você for, por um acaso, evacuar, ou seja, fazer cocô, não deve urinar no vaso sanitário, porque toda a urina deve ser coletada no recipiente. Aí é uma dificuldade, né? Porque, geralmente, quando a pessoa, né, vai lá fazer o 2, ela urina também. Então, mas você tem que se segurar. Se for tomar banho, não pode urinar no banho. E também é muito bom, né? Todo mundo faz, tá? Inclusive o meio ambiente agradece, porque é menos uma descarga que você dá no vaso sanitário. Se sair de casa, tem que levar o recipiente junto, ou não pode urinar até voltar para casa. Imagina aí o desespero, né? E não pode fazer o exame de urina de 24 horas se a mulher estiver menstruada. É uma sofrência, né não? Agora, essa figura aqui é mentirosa, né? Porque uma bolsa desse tamanho aqui não cabe um vidro de urina de 24 horas, não, tá certo? E aí, a gente tem o último tipo, que é a urinocultura. Ela serve para avaliação microbiológica, como a gente já falou. Mesma orientação para a coleta do tipo 1, aquela lá de desprezar o primeiro jato e tal, só que o frasco, ele tem que ser estéril. Não pode ser o frasquinho de farmácia normal para a uranálise. Ele tem que ser o frasco estéril, tá? Não pode ter bactéria naquele frasco de jeito nenhum, porque se ela aparecer, a gente vai achar que aquilo ali é um processo infeccioso. Então, nesse caso, pessoal, esses cuidados fazem com que a gente evite o crescimento de diversas bactérias pela contaminação da pele. Então, por isso que ela tem a mesma orientação da coleta do tipo 1. Quando é que a gente tem a amostra inadequada? Ou seja, o paciente chegou lá, né, no laboratório, ou está no hospital, o técnico de enfermagem, enfermeiro, sei lá quem, foi lá buscar o material do paciente. Quando é que a gente rejeita a amostra? Quando o recipiente demonstra resíduo de detergente. Quando o recipiente foi limpo de forma inadequada. Quando a amostra de urina está contaminada com fezes. Ou quando a amostra foi extraída de fralda. Isso aí é inadequado. A gente rejeita aquela amostra e pede para o paciente fazer novamente. Essas amostras, pessoal, elas devem ser analisadas frescas. 2 horas após a coleta, e se a amostra estiver refrigerada, aumenta-se o tempo para 4 horas de análise, tá? Mas
ela tem que ser analisada fresca, não pode ser congelada. E se eu tiver uma amostra que ela foi acondicionada inadequadamente, se ela não foi colocada em refrigeração, se ela foi congelada, ou se por um acaso o paciente demorou 7 horas, 6 horas, 5 horas com ela em temperatura ambiente, vai favorecer o aumento da quantidade de bactérias e a precipitação de alguns sais que a gente avalia na urina. Então, por isso que a urina tem que ser super cuidadosa, porque ela é muito sensível, muito. Qualquer coisinha acaba a análise de urina. Ela é super sensível. Nem parece, né? Mas na realidade ela é. E aí, quando a gente vai trabalhar em relação à proliferação bacteriana, o que ela pode acontecer? Ela pode dissolver alguns cilindros que podiam aparecer na urina e que são indicativos de problemas. A bactéria, ela pode diminuir a glicose, porque ela consome a glicose da urina, e aí você não vai saber se o paciente está com problema relacionado a diabetes ou não. Ela pode destruir as hemácias, aí quando você vai dar uma olhada, não tem hemácia, então você acha que o paciente está normal e na realidade tinha sangue lá na urina do paciente, mas é porque as bactérias foram lá e consumiram. E você pode ter a precipitação de sais, como uratos e fosfatos, que vão dificultar a visualização no microscópio. Então, isso daqui faz com que a gente tenha um problema na hora de analisar a urina, tá? Ó, aqui a gente tem uratos e fosfatos que, de acordo com essa precipitação, ele mancha a urina todinha, ó. Você não consegue mais ver nada. Então, isso dificulta, tá? Além disso, a alteração, por exemplo, de cor, de transparência, de odor, de pH, de glicose, de nitrito, de cristal, de célula e de cilindro, pode mostrar que houve uma alteração daquela amostra, porque a cor pode ter sido uma oxidação, a transparência pode aumentar uma turbidez, porque se proliferou bactéria você não enxerga. O odor, aumentar o odor da urina por causa das bactérias, aumentar o pH, diminuir a glicose, aumentar o nitrito. Os cristais podem aparecer quando você resfria a amostra e as células podem diminuir de quantidade por conta da degeneração. Ou seja, a gente pode ter vários problemas relacionados à preservação da amostra. Isso tem que ser prestado atenção, senão a gente vai dar um resultado falso para aquele paciente, se a gente não descobrir que aquela amostra está com problema, certo? A gente utiliza conservantes ou preservantes é quando a urina ela precisa ser guardada por um período maior, ela precisa ser levada do interior para um laboratório lá na capital, é longe e tal, e aí não tem jeito, tem que usar o conservante, porém a maioria interfere no resultado do teste e não é recomendado, é só se for de último caso. Isso é mais difícil, pessoal, porque hoje praticamente todas as cidades do interior elas têm um laboratório que faz uranálise, tá? Então é muito difícil você precisar mandar urina lá pro inferno da pedra, é muito difícil. A não ser que a pessoa tá com infecção que já tentaram descobrir de todo jeito e não conseguem, aí a gente tem que mandar para um LACEN, mas assim, aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem um LACEN no Juazeiro, tem um LACEN em Sobral, tem um LACEN em Fortaleza, então é muito difícil ter uma cidade que a gente em 4 horas não consiga chegar, né, num laboratório, tá? Quais são os preservantes que podem ser utilizados? A gente pode utilizar a formalina, o tolueno, o timol, aqui tem, né, quais são as situações que podem acontecer em cada um deles. A gente pode utilizar comprimidos preservantes, clorofórmio, clorexidina, tá? Cada um deles tem uma situação que pode ser benéfica, mas que também pode ser maléfica. Por exemplo, o clorofórmio, ele não deixa a bactéria crescer, mas ele altera o sedimento, tá? O comprimido, ele libera formol, mas ele pode dar falso positivo para a glicose. Então,
Isso tem que ser avaliado, tá? Sempre que se for fazer a análise. E a gente tem o ácido bórico. O ácido bórico também é um preservante, mas ele interfere, por exemplo, na determinação do pH. O pH da urina vai ser modificado por conta do ácido bórico. Ele vai diminuir o pH da urina. Ok, viram aí em relação à coleta, como é que a gente faz? Não é difícil, né? A coleta de urina, ela tem que ser cuidadosa, mas ela não é difícil de ser feita. E a gente, como analista, como avaliador, como profissional de saúde, de recepção ou de liberação de laudo, a gente tem que perceber todos esses aspectos para que a gente não tenha problema com o paciente, né? Depois, quando essa urina for analisada, tá certo? E aí vamos agora para o exame físico. Como é que a gente vai fazer esse exame físico da urina? O exame físico, a análise física, é a segunda parte, depois da coleta. E aí, esse exame físico, ele faz parte do resultado que a gente vai liberar? Depende de cada laboratório. Cada laboratório diz se vai falar sobre as características físicas da urina ou não. Tá? Cada um tem um modelo aí de análise. Mas a gente deve relatar se tiver uma variação na cor ou no aspecto da urina. Isso aí no laudo tem que ser relatado. Então, como é que a gente faz a avaliação? A amostra tem que ser bem homogeneizada, num recipiente adequado, num volume adequado. Observa-se contra um fundo branco em uma luz adequada. Ou seja, eu vou pegar aqui, né? Geralmente os laboratórios têm isso, tá? Eu vou pegar um fundozinho aqui, branco, coloco a amostra aqui na frente e olho, porque facilita a visualização de, por exemplo, uma mudança de cor. Que a cor a gente tem que informar, né? Se ela estiver alterada. Então, quando a gente altera essa cor, o aspecto e a gravidade específica, são aspectos físicos que a gente pode avaliar. Como assim? A cor da urina, pessoal, ela é importante para a gente dizer, porque ela avalia se o paciente está hidratado ou não, ela pode dizer se o paciente está com alguma patologia ou se ele utilizou algum medicamento, porque a coloração da urina normal, ela é amarelada. Essa coloração amarelada, ela é em decorrência de uma substância que tem na urina chamada urocromo, que é um pigmento alaranjado que é originário da oxidação do urobilinogênio, que vem da bile, né? Então, lá da vesícula biliar. Esse urobilinogênio, ele é oxidado, ele sofre uma oxidação, e aí ele se transforma numa cor alaranjada. E isso é normal. Então, com essa pigmento alaranjado, mais a água que a gente bebe, ela transforma a urina numa cor amarelada, que é essa cor aqui, a cor normal da urina. Quando a gente tem mais urocromo, mais alaranjada fica a urina e maior concentrada essa urina está. Isso pode demonstrar o quê, pessoal? Uma urina com mais urocromo, ou seja, mais concentrada, ela pode demonstrar, por exemplo, que a pessoa está desidratada. Então, não está bebendo água, ela não bebe a quantidade de água que é necessária por dia. Então, como ela não bebe tanta água, o corpo não vai eliminar muita água, porque já tem pouca. Então, eu tenho maior concentração de urobilinogênio. Então, a urina, ó, ela fica muito mais concentrada. Acontece muito isso quando a gente acorda, porque a gente passou a noite todinha sem beber água. Então, a pessoa que vai para a rua, passa o dia todinho sem urinar, quando ela chega em casa, a urina está dessa cor. Porque muito urocromo chegou lá na urina. E quando ela está dessa cor quase transparente, é porque a pessoa provavelmente bebe água demais ou está bebendo bebida alcoólica, que libera muita água na urina. Então, tem pouco urocromo. A concentração está lá embaixo. E aí, como é que eu descrevo num laudo? Como é que eu avalio num laudo a cor da urina? Tá? Isso vocês não vão descrever. Vocês vão ver essa informação no laudo, tá? Então, você vai chegar lá no laudo do paciente, que saiu do laboratório, vai ter amarelo citrino, amarelo âmbar, amarelo claro, amarelo pálido, amarelo ouro. Né? Como é que eu vou avaliar isso, tá? Em relação à cor. Isso daí eu tenho que avaliar de acordo com
uma grade de coloração para a urinálise que a gente já tem, já existe, ok? E aí, fora de tudo aquilo ali, da coloração amarelada, a gente tem a cor anormal, que é interessante para a gente ver no laudo, porque isso vai determinar o que o paciente tem. Por exemplo, essas colorações anormais, pessoal, elas são super numerosas. A gente tem várias anormalidades na cor da urina, porque cada causa pode gerar uma coloração diferente. Porém, certas cores são observadas com mais frequência e têm maior significado clínico que outras. Tipo o quê? Tipo, a gente pode ter uma urina que ela nem é amarelada, ela é um pouquinho rosada, assim, bem clarinha. A gente pode ter uma urina vermelha dessa cor, tá? Exatamente dessa cor que vocês estão vendo aqui. Pode dizer, gente do céu, tem urina dessa cor? Tem urina dessa cor. E pode chegar verde, dessa cor aqui. O que isso significa, pessoal? O que vocês acham que pode significar esse primeiro tubinho, que ela é mais rosada, esse tubinho do meio, que é vermelho, e o tubinho da ponta direita aí, que ele é verde? Vocês acham que isso pode significar o quê? Quem é que pode me ajudar aí? Que eu não me lembro, não. Esse daqui, na realidade, está mais para Carinho é que a incolor. pessoa tá bem hidratada, né? Esse daqui está mais para incolor, né? O rosado dele aqui é mais pelo tubo. Então, vamos lá. Esse incolor, a pessoa pode estar muito hidratada, né? Segundo a Heloísa. Esse verde pode ser que a pessoa esteja tomando alguma medicação. E o do meio, vermelho? Ah, do meio eu não tenho, tenho nem noção, não. E aí, o resto do pessoal? O vermelho significa o quê? É porque eu vi, tá? Pode ser alguma coisa com corante, o exemplo é beterraba, mas eu já sabia que podia ser a presença de sangue também. Exatamente. Então, gente, quando a gente tem, tá, a coloração incolor, pode ter um elevado consumo de líquido, a pessoa está bebendo muita água, ou ela está tomando medicamento diurético. Pode acontecer. Se a coloração for vermelha, ela pode ter hemácia na urina, pode ter uma grande quantidade de hemoglobina, que faz com que, né, a urina fique vermelha, pode estar consumindo muito alimento, como a beterraba, pelo que o Rodrigo falou, ou pode estar tomando medicamento, como é o caso da clorpromazina, que ela transforma a urina numa coloração vermelha, tá? E se a coloração for verde ou azul, a pessoa pode ser de Itu, que significa o quê? Vocês sabem? O que significa ITU? Tem um povo aí que trabalha nos hospitais. Ou que estão no estágio. Infecção do trato urinário. Então, coloração esverdeada ou azulada pode ser em decorrência da presença de bactérias. Então, pode ser uma infecção. Ou a pessoa está tomando algum medicamento que faz com que a urina seja, né, tenha coloração modificada. Como é o caso da cimetidina, da amitriptilina, do azul de metileno, tá? Faz com que a coloração tenha uma modificação. Por isso que é importante que o paciente fale, muitas vezes, ó, eu estou tomando amitriptilina. Então, a gente já vai saber que a mudança de coloração é por causa do medicamento, certo? E a coloração da urina pode estar preta, ou de petróleo, certo? Nesse caso, pessoal, se a coloração tiver preta desse jeito aí a gente já fica de olho, né? Por quê? Porque já são sintomas mais graves, tá certo? Então, a pessoa pode ter uma alcaptonúria ou um melanoma maligno. Então, o que é isso? Alcaptonúria, pessoal. A alcaptonúria, ela é uma doença que ela é chamada também de ocronose. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, tá? Ou alcaptonúria ou ocronose, que é uma doença genética. E aí, essa doença genética, ela afeta, pessoal, o metabolismo da tirosina. Tirosina, né, ela é uma substância que a gente consome nos alimentos, tá? E ela está diretamente trabalhada
no metabolismo da fenilalanina, que é um aminoácido, que é um aminoácido, tá? Então, nesse caso, o que acontece? O paciente tem a fenilalanina, que é um aminoácido, essa fenilalanina é transformada em tirosina. Quando chega aqui nesse processo do ácido homogentísico, ele é para ser transformado em quê? Em ácido maleilacetoacético. Porém, quando a gente tem uma alcaptonúria, ele muda para cá, é oxidado, tá? E aí se transforma na ocronose, que é o nome da doença, o alcaptonúria, e a pessoa tem a urina preta, por causa de resquícios de tirosina. Ou quando ela tem um melanoma maligno, que aí é um caso, né, cancerígeno, canceroso, e aí o paciente tem que ter muito cuidado, tá? Então a gente pode ter essas colorações. Incolor, vermelha, verde, azulada, preta. Isso aí deve ser demonstrado no nosso laudo, tá? Também a gente pode ter uma coloração amarelo-avermelhada, presença de bilirrubina, a urina está concentrada demais. Em caso de medicamento, como a fenzopiridina, que é um antisséptico urinário, ou alimentos que contenham substâncias alaranjadas, tá? Então vão deixar a urina assim mais concentrada. E se ela tiver com a cor amarronzada, pode ser hematúria, presença também de hemácia na urina, ou problemas hepáticos, como a presença de bilirrubina, certo? Então, viram aí que a cor da urina ela é importante para determinar muitos aspectos. Então, aqui, né, várias situações, tá, que podem acontecer, desde transparente ao amarelado, a um amarelo mais alaranjado, uma urina completamente vermelha, amarronzada, avermelhada, tá? Isso pode acontecer. E aqui eu coloquei para vocês um monte de situações relacionadas à cor. Vai do incolor ao azul esverdeado, tá? Então, incolor, amarelo pálido, amarelo comum, amarelo ouro, amarelo âmbar, amarelo esverdeado, marrom, laranja, laranja brilhante, vermelho ou azul e verde. Cada uma dessas com uma situação. As 3 que estão em negrito são as comuns, é o normal. O que não está em negrito é o anormal, certo? A gente tem que prestar atenção nisso daí. Tudo bem, pessoal, em relação à coloração? Entendido? Essa coloração é importante também, para a gente fazer as avaliações, tá certo? Tudo ok? Posso passar adiante? Ou querem perguntar alguma coisa? Ok? Então vamos lá. Vimos aí em relação à cor. Agora a gente vai ver em relação ao aspecto. Como assim? A gente quer ver se a amostra está transparente ou não. É diferente da cor, tá? Uma coisa é ela ter cor. A outra, ela está transparente. Essa transparência, né? A gente consegue ver se o recipiente ele for transparente também. Então, como é que a gente utiliza no laudo? Se a urina está límpida ou levemente turva. Isso é o normal, é fisiológico. Mas ela pode estar turva ou leitosa. Aí a gente tem um problema, que a gente tem que avaliar. Se eu tenho uma turbação patológica por conta de doença, eu posso ter a presença de hemácia, de leucócito, de bactéria ou um depósito de cristais. Quando é uma turbação, mas não é patológica, pode ter célula epitelial, que ela descamou, pode ter muco vaginal, espermatozoides, cremes vaginais ou depósito também de alguns cristais e sais que não são necessariamente patológicos. Tem mulher, por exemplo, que vai fazer a análise de urina e utilizou creme vaginal. E aí isso vai cair dentro do frasco e vai turvar a urina. A gente tem que perguntar antes, tá? Ó, a diferença. Isso daqui é uma urina límpida, isso é uma urina turva. Isso é relacionado ao aspecto. E a gente pode ter a presença de espuma, sabiam? Já tinham ouvido falar que a gente pode ter a presença de espuma. A presença de espuma, pessoal, ela pode dizer para a pessoa
e você está com proteinúria, ou seja, a sua urina está tendo a presença de proteína, que não é para ter. Proteína é muito caro para o nosso corpo. O nosso rim é para filtrar aquela proteína. A proteinúria, quando a espuma ela é branca, quando ela é volumosa e quando ela é persistente, ou seja, ela permanece lá com espuma. Por que isso é um indicativo de proteína, pessoal? Algum de vocês aqui malha essas coisas e toma aquelas proteínas no final do treino, aquelas whey protein. Fui Quando a Delo gente... Fit. Eu tomo, viu? Eu já sabia, eu perguntei olhando para a Heloísa, mas eu tinha certeza. Aí o que acontece? Quando você pega aquele shake que você balança, ele forma uma espuma. Sim, é o teor de proteína. Por conta da proteína, tá? Então, na urina é a mesma coisa. Quando você tem uma formação de espuma na proteína e ela é persistente e branca, pode ser um indicativo de proteína na urina. Quando você tem uma espuma que ela é pouco volumosa, não persistente e amarelada, é pela presença de bilirrubina, por exemplo, ou de medicamentos, tá? Então, a gente consegue identificar as situações até pela espuma da urina. Vejam que é um negócio potente. A gente tem também o odor de urina, que a gente avalia o odor. Se for um odor que a gente chama de sui generis, ou seja, aquele cheiro de mijo, tá? Que todo mundo conhece, né? Vai depender também um pouquinho da concentração. Quando a urina está mais concentrada, ela tem um cheiro mais forte. Quando ela está menos concentrada, tem um cheiro menos forte. Mas a gente conhece. Cheiro de urina é cheiro de urina. Quando você tem um odor de urina, um cheiro podre, gente, um pútrido, provavelmente é pela presença de amônia. E essa presença de amônia é em decorrência de infecções bacterianas. E aí você sente um cheiro característico. Então, por exemplo, quando você está com infecção urinária, o cheiro da urina muda logo de cara, né? Já perceberam? Então, o cheiro já fica logo com um cheiro bem característico, pútrido, tá? Então, o cheiro também é uma avaliação. E a gente tem a avaliação física, a última, a gravidade específica. Ela quer saber, pessoal, a concentração de matéria dissolvida que a gente tem na urina. E aí vai depender do peso das partículas que estão lá na solução na urina, né? Quanto maior o número de partículas, menor é a capacidade que o rim está tendo de coletar e de filtrar essas partículas. Por isso que é importante a gente analisar. O valor de referência é de 1.010 a 1.025. Se for menor do que 1.010, a gravidade, a pessoa está com hipostenúria. Se for maior do que 1.025, ela está com hiperternúria, tá? Então, o rim já não está mais conseguindo filtrar essas partículas de uma forma normal. Então, isso a gente também vai ser avaliado pelo médico, pelo enfermeiro. E aí, quais são as causas de uma gravidade específica elevada? A pessoa pode estar desidratada, pode ter proteína na urina, ou a pessoa pode ter diabetes, tá? Ou, se ela estiver com a gravidade baixa, você está bebendo muita água, pode ter diabetes, que a gente chama de diabetes insípido, ou hipertensão arterial, ok? Então, a gente vai ter modificações na gravidade específica, né? Isso aqui, com licença, o que é essa diabetes insípida? Ô, Rodrigo, gravidade é o seguinte, quando a gente... Não, a diabetes insípido. O que tem? O que é? Ela é diferente do tipo 1, tipo 2? É um tipo de diabetes que a gente chama, que é aquela diabetes que provavelmente vocês já ouviram falar, que o paciente, ele urina, assim, absurdamente, né? Então, tanto é que o pessoal geralmente diz assim, mas essa pessoa parece que está com diabetes, né? Porque a pessoa urina o tempo inteiro. Então, essa diabetes insípidos, ela é uma diabetes que ela é causada por um distúrbio no metabolismo da água e do sal. Então, a pessoa ela fica o tempo inteiro
com sede e com vontade de urinar. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Ah, então, por isso, essa vontade de urinar o tempo inteiro é que faz com que a gravidade específica, que é a coleta, a gravidade, né, a sedimentação dos componentes sólidos da urina, ele seja pequena. Porque a pessoa está todo tempo urinando, então quase não tem mais sedimento, tá? Mas você me perguntou, é diferente daquela história de tipo 1 e tipo 2? Sim, porque a diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente classifica com diabetes mellitus. Diabetes insípidos é diferente de diabetes mellitus. É outro tipo de diabetes. Tá certo? Deu para entender, Rodrigo? Yes ou no? Deu. Sim ou não? Pronto, é uma classificação diferente, tá certo? Não é nem tipo 1 nem tipo 2, não. É outra coisa. Aí, pessoal, a gente avalia essa densidade da urina também, né? Que é uma característica com esse urodensímetro. Parece aqueles negócios que tem em posto de gasolina. Coloca o urodensímetro, né, dentro lá do tubinho e ele faz a densidade da urina, ok? E a gente pode fazer a avaliação química, que é super fácil. Você usa as tiras reagentes para avaliar se o paciente está com o pH alto ou pH básico da urina. Como é que é feita essa tira reagente? Vocês já viram como é que a gente faz a avaliação nas tiras reagentes? As tiras reagentes, pessoal, elas são tão presentes... Opa, mudou esse negócio. As tiras reagentes, elas são uma fitinha, vocês já viram, de pH, provavelmente, que ela é cheia de quadradinho, como vocês estão vendo aí. E aí, a gente pega essa tira, molha na urina, e a gente vai passando no leitor aqui, que a gente tem na embalagem, geralmente, da tira. E o ideal, pessoal, em relação, né, ao normal, é que seja essa primeira aqui, ó. Todas as coresinhas, elas sejam compatíveis com essa. Mas pode aparecer essas outras. E aí a gente vai vendo se tem presença de leucócito, se tem presença de nitrito, se tem urobilinogênio, se tem proteína, se tem pH, tá certo? Então, você analisa quimicamente a urina com baixo custo. Agora eles vieram aqui para a porta da minha casa. Com baixo custo e fácil determinação, certo? Só que, qual é a desvantagem? Pode ter a ocorrência de muito falso resultado, porque a gente está olhando pela cor. Não necessariamente aquela cor é em decorrência daquele problema. Ele dá um indicativo. Não é um método 100% confiável para a gente fazer essa avaliação. Mas o bom é que ela faz tudo de uma vez só, tá? E aí, como é que a gente faz o exame químico? Com essas fitas reagentes. Ou seja, a gente mergulha a fitazinha na urina, tem umas almofadinhas, né, na própria tira, como vocês viram aqui, ó. Essas bichinhas aqui são as almofadinhas, tá? Ela recolhe a urina, tem uma reação química, e aí a cor vai variando de acordo com o que eu quero analisar. Proteína, sangue, urobilinogênio, bilirrubina. Quando eu faço essa comparação com a tabela, eu olho o valor que não é quantitativo, eu não estou quantificando nada, eu estou fazendo qualitativo, eu estou só olhando e comparando a cor. Eu faço essa avaliação e aí a fita reagente vai me dar parâmetros em relação a todos esses processos. Se tem leucócito, se tem nitrito, se tem urobilinogênio, se tem proteína, diferença do pH, se tem a presença de hemoglobina, qual a densidade, se tem presença de cetona, de bilirrubina ou de glicose. Então vejam que é rápido, é fácil, mas ele não é 100% fidedigno, mas ajuda bastante a gente a analisar a urina, tá certo? E aí o que a gente tem que ter cuidado com essas fitas? Elas são sensíveis à luz, à umidade, ao calor, à refrigeração e a temperaturas inferiores a 30 graus, certo? Eu tenho que ter cuidado com isso. E eu tenho que descartar as tiras reagentes se a cor estiver diferente do normal, que a tira já vem. Às vezes a gente abre a latinha, que a tira está dentro,
e a gente olha e a tira tem fita com cor diferente uma da outra. Aí a gente tem que avaliar e jogar fora, tá? Porque aí já sofreu algum tipo de degradação. Ó, aqui as fitinhas que eu mostrei para vocês, ó, que eu disse, né? As fitinhas, elas vêm assim, elas têm uma almofadinha. E aqui, ó, a gente pega na embalagem e vai olhando, comparando. Pega a fita, bota aqui na embalagem e vai comparando para poder a gente saber quais são as cores que estão diferentes. Algum de vocês já viu isso sendo feito? Ou já fizeram? É super simples de fazer. Tem um monte de canto aí. Alguém já viu? Rodrigo já viu? Carlos, Heloísa, Jaica, Meiro, Luana, Marcelo? Nunca. Nunca? Pois quando a gente voltar nas aulas presenciais, né? Se Deus quiser, no semestre que vem, se a gente voltar, ou não, ou vai que volta nesse, eu levo para vocês verem, tá? Uma fitinha reagente a gente faz em sala. É super fácil de fazer. A fitinha eu já vi. Eu lembro quando eu fiz bioquímica, o professor chegou a levar essa fitinha, mas eu nunca vi o processo sendo feito. A gente faz lá, a gente vê quem é que quer fazer a urinazinha lá, e aí a gente vê se a pessoa tá boa ou não. Deixa eu contar um negócio rapidinho para vocês em relação a isso. É uma historinha que eu lembrei agora. Essa tira reagente, pessoal, ela é uma tira, como eu disse, de avaliação de triagem, mais ou menos, ali, tá? E aí, quando eu fazia faculdade, a gente foi... Vocês já viram aquelas que a gente chama de feira das profissões, né? Que o pessoal vai, o pessoal da enfermagem, da farmácia, não sei o quê, e chega os meninozinhos lá de ensino médio e vão saber o que cada curso faz. E a gente levou umas tirinhas dessa, porque é legal, muda de cor, os alunos gostam. E aí, tinha um colega meu que ele é muito exagerado, em tudo, ele é super exagerado. E ele pediu um rapaz lá que estava lá para fazer um teste. O rapaz foi no banheiro, urinou, e ele pegou a fitinha reagente, molhou na urina da pessoa, lá do menino, e começou a colocar, né, no tubo. Aí ele foi olhando e o menino esperando. Pronto, agora um alarme do carro começou a tocar aqui na frente da minha casa. Porque hoje o pessoal não quer que eu dê aula, mas eu sou bicho ruim, eu dou aula. Aí o que acontece? Ó, ele foi olhando e foi olhando para a cara do menino. E foi arregalando os olhos pro menino, sabe? E eu percebi o que estava acontecendo. E aí ele começou a dizer pro menino assim, meu filho, você tem que ir no médico com urgência. E eu cutucava ele por dentro, né, do balcão, de pelo amor de Deus, como é que vai dizer um negócio desse pro menino? O coitado do menino saiu desesperado. Eu disse, não, meu filho, mas isso aqui, ó, pode ter muito erro e tal, isso não é nada, não. Aí meu colega olhava para mim e disse assim, não, mas é sim. Tá aqui, ó, mudou de cor e tal. Não, mas isso pode dar errado. Ele, não, Felipe, mas ele tá com um problema sério e tal. E o coitado da criança lá, né, ensino médio, segundo grau, saiu desesperado por conta de uma análise feita com a fita de reagente pH. Então, nunca façam isso. Fita reagente pH é só um teste de triagem, tá? Não tem problema, não vai dizer que a pessoa está com câncer nem nada, não, pelo amor de Deus. E aí, ó, como é que a gente faz, né? Mostrando. Mergulha, depois faz a leitura da fita reagente e dá o laudo daquela fita reagente, tá certo? Que pode ser manual, semi-automática ou automática, mas os laboratórios fazem manualmente, né? Porque não faz muito sentido você pegar uma automatizada para fazer leitura de fita reagente, não, certo? É tão simples que não faz sentido você gastar um equipamento super caro para fazer uma análise dessa, sem necessidade, tá ok? A técnica, eu já falei para vocês, a gente imerge lá na urina, elimina o excesso, dá uma batidinha, espera 60 segundos para ter reação e compara os resultados. Em relação ao pH, a gente vai ter essas modificações, porque isso vai dizer em relação ao rim, que é o rim que faz a regulação do equilíbrio ácido-base do nosso sangue. Então, se o sangue está muito ácido, ele faz, né, uma regulação para diminuir, para aumentar o pH. Se o sangue está muito básico, ele baixa o pH com uma regulação, tá certo? Então, essa avaliação de pH, gente, ela é importante para a gente saber se o nosso corpo está com distúrbio metabólico.
um distúrbio respiratório ou um distúrbio renal. Tá? A gente precisa avaliar isso daí sempre. E aí, a gente faz a avaliação do pH na tirazinha reagente. Então, se está nessa cor, o pH está 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 e 8,5. Sabendo que o pH normal é entre 5,5 e 6,5. Tem que estar mais ou menos aqui nessa faixa. Tá? Isso é o valor do pH normal da urina. Na densidade, que a gente também avalia pela fita reagente, né? É o famoso, quando eu digo densidade, pessoal, em fala mais, né, grossa, ou grosseira, eu posso dizer que a densidade é se a urina está mais grossa ou mais fina, tá? Então, essa avaliação da densidade da urina, que a gente faz pode fazer com a fita de pH, aí o laboratório escolhe. Você pode fazer essa avaliação também com a modificação de cor. Então, eu sei a densidade para que eu tenha uma avaliação da capacidade renal, de concentração da urina. Eu quero saber se o rim está conseguindo concentrar aquela urina, tá certo? E aí, o valor de referência é entre 1.010 e 1.025, que está mais ou menos nessa faixa aqui, ó, nesses 4 cores da fita de pH. Se ela tiver amarelada, a gravidade específica de densidade está alta. Se ela tiver mais esverdeada ou mais azulada, a gente tem uma gravidade específica ou uma densidade menor do que 1.010. Já a proteína, a gente chama de proteinúria, quando a gente tem proteína na urina. Não é para ter, tá? Não é para ter proteína na urina. Se a gente tiver com proteinúria, significa que o rim não está conseguindo filtrar essas proteínas, porque o sangue vem, ele filtra as proteínas e manda de volta para o sangue, não vai para a urina. Se estiver passando, é um indicativo de doença renal. A pessoa pode ter proteína na urina também em 2 situações fisiológicas. Se ela tiver feito um exercício físico muito intenso antes de fazer a coleta da urina, ou se a pessoa tiver com febre. Então, pode aparecer proteína na urina nesses casos. O valor de referência de proteína na urina, negativo. Não é para ter. E quando é positivo, o laboratório, lá no laudo do paciente, que vocês vão ler, vai ter dizendo se tem 1 cruz ou 4 cruzes. Ou então ele diz em miligrama por decilitro. Quanto mais cruzes, mais proteína tem. Então, provavelmente, maior indicativo de doença renal. E aí, se der positivo, você faz o teste confirmatório. Esse teste confirmatório, né, ele é bem mais sensível do que a tira reagente. Então, na proteína, como é que você faz? Ela tem que estar aqui, ó, completamente amarelinha, que indica negativo. Se ela tiver um pouco mais esverdeado, traços de proteína na urina. Verdinha, 1 cruz. Azulada, esverdeada, 2 cruzes. Azul, 3 cruzes. E um azul mais escuro, 4 cruzes, né? Que aí já é uma quantidade de proteína enorme. Aquela pessoa está perdendo um componente essencial do organismo. O que é que pode interferir? Se for falso positivo, pode aparecer na realidade falso positivo para a proteína quando a urina está com pH muito alto, se tiver detergente no recipiente, porque aí vai formar espuma, e aí vai interferir, ou se tiver sangue, tá? Isso vai dar um falso positivo. Se a urina estiver muito diluída, com muita água, ela pode dar um falso negativo, porque ela diluiu tanto que a fita reagente não conseguiu pegar a proteína, tá? Então, isso pode dar uma interferência na avaliação de proteína. Como é que faz o teste confirmatório? É em laboratório, tá? Com ácido sulfossalicílico, mas isso não é tão importante para você. Quando a gente faz esse teste confirmatório, ó, se der negativo, o líquido é transparente, traços é um pouquinho turvo, e aí vai aumentando a turvação e aumentando a quantidade também de espuma que vai sendo feita, ó, aqui em cima do vidro do tubo de ensaio. Então, vejam que a gente consegue identificar a proteinúria, ou seja, liberação de proteína na urina. Tudo bem? Vou passando. Já a glicose
depende da quantidade presente no sangue. Essa quantidade presente no sangue, ela vai identificar a nossa taxa de filtração do glomérulo e o grau de reabsorção dessa glicose lá no túbulo renal. Nesse caso, pessoal, quando a gente tem a concentração de glicose sanguínea acima de 160 ou 180 miligramas por decilitro, significa que a gente já vai começar a visualizar esse sangue na urina e a gente vai encontrar essa quantidade. Glicose na urina, ela tem que ser negativa, que nem a proteína? Não. A gente pode encontrar glicose na urina. Mas quando a gente encontra acima de 160 a 180 miligramas por decilitro de urina, a gente pode ter um significado como diabetes, hiperglicemia gestacional, que é conhecido como diabetes gestacional, ou hiperglicemia associada a alguma outra doença, tá? Então, pode ter esses significados clínicos. Vocês já viram a mãe da gente falando, a avó ou alguém falando, que a pessoa pode estar com diabetes quando ela urina, mela o vaso sanitário e depois fica cheio de formiga? Já ouviram falar isso? Que as formigas ficam na urina da pessoa? Isso é certo ou é errado? Teor de açúcar no sangue, né? Eles dizem. Porque aí o que acontece? Eu vou ter mais açúcar na urina e a formiga vai conseguir identificar aquele açúcar. Aí ele vai para a urina. Isso é um indicativo, por incrível que pareça, certo? E aí o que pode acontecer com a avaliação de glicose? O que pode interferir? Se tiver a presença de urobilinogênio ou de detergente, pode dar um falso positivo para a glicose. Se tiver uma quantidade muito grande de sedimento que aumente a densidade, ou se tiver a presença de cetonas ou de vitamina C na urina, pode dar um falso negativo. Ele pode esconder a glicose. E aí a pessoa está com a glicose alta, mas, nesse caso, né, não foi identificado, tá certo? Então, isso aí pode dar um falso negativo. Partindo para a vida final aí da nossa aula, tá? A gente vai ver agora as substâncias, né, como a gente está falando. A hemoglobina na urina. Hemoglobina, pessoal, significa presença aí de componentes sanguíneos, tá? É o melhor teste, né, Fabi? A pessoa urina lá no vaso, aí quando vai, a outra tá cheia de formiga no vaso sanitário. A hemoglobina, pessoal, as tiras reagentes, elas conseguem detectar uma quantidade mínima de sangue na urina, que é o que a gente chama de sangue oculto, porque a olho nu você não percebe a modificação da cor da urina por conta da hemoglobina, mas a tira reagente, ela consegue identificar, tá? E aí, se por um acaso você tá, né, com hematúria, ou seja, sangue na urina, pode ser uma doença renal, pode ser um problema geniturinário ou uma doença prostática, na próstata, né? No caso dos homens, obviamente. Se você encontra hemoglobinúria, ou seja, hemoglobina na urina, pode ser indicativo de doença renal. E se você encontra mioglobinúria, que significa que você encontrou mioglobina no sangue, mioglobina na urina, quer dizer, mioglobina, ela é uma substância que tem no músculo, por isso o nome mio, né, que vem de músculo. Significa que se você encontrou mioglobina na urina, significa que a pessoa teve algum dano muscular. Ela teve uma lesão muscular. Então, vejam que na urina a gente consegue identificar até se a pessoa teve uma lesão muscular. Por quê? Porque aí o músculo vai liberar a mioglobina no sangue, essa mioglobina vai aparecer lá na urina. E aí você identifica que houve uma lesão muscular, tá? Como é que você detecta na tira reagente? É negativo a hemoglobina se for amarelinho. Se for amarelo com os pontinhos esverdeados, traços, moderado, tá? Se for um pouco mais esverdeado, tem traços. Se for um verde, né, dessa cor aqui, uma cruz, dessa, duas cruzes, e um verde quase azul,
3 cruzes significa que tem muita hemoglobina na urina. O que pode dar interferência na hemoglobina? Presença de hipoclorito. Hipoclorito é o quê? Que boa. Hipoclorito dentro do frasco que foi coletado pode dar um falso positivo para a hemoglobina. Se tiver bactéria ou sangue menstrual, a presença de hemoglobina ou mioglobina no frasco também pode dar falso positivo. Vitamina C. A pessoa que toma captopril, ou se ela está com deficiência de cromo, que deficiência de cromo? Se a pessoa está hipocrômica, ou seja, eu pensei numa cor e outra. Se ela está com hipocromia, ou seja, ela está com baixa quantidade de hemoglobina no sangue, tanto é que quando a gente vai fazer o hemograma, a gente vê a hemácia dela com um halo central enorme, esbranquiçado. A parte vermelhinha da hemácia está quase só na periferia. Então, a pessoa está hipocrômica, tá? Ela está com falta de hemoglobina. Então, isso pode dar um falso negativo. Se a pessoa estiver hipocrômica, porque pode sair um restinho ainda de hemoglobina que a pessoa tem na urina, mas como ela tem muito pouca, vai dar um falso negativo, certo? A outra substância é a bilirrubina. Bilirrubina é um produto da degradação do M, que é uma parte da hemoglobina. A bilirrubina direta, ela pode ser excretada pela urina, quando o nível dela está muito alto, e aí você faz um marcador precoce de se a pessoa está com dano hepático ou doença na vesícula biliar, lembrando que a bilirrubina ela é fotossensível. Então, se você deixa a urina exposta à luz e ela tem bilirrubina na urina, ela vai ser degradada. Então, você vai ter um falso negativo. A bilirrubina é muito importante na avaliação urinária. Porque se você tiver presença de bilirrubina na urina, pode ser um marcador de doença hepática. A pessoa pode estar com a cirrose, com hepatite, tá? Se for, pode encontrar bilirrubina na urina se a pessoa tiver com pedra na vesícula. Então, ela é um forte, né, marcador, tá? Então, é importante. Como é que a gente detecta? Ela é negativa se for dessa cor, ou bem esbranquiçada. Se ela começar a mudar para rosado, ela é uma cruz, 2 cruzes ou 3 cruzes. Presença de bilirrubina na urina, tá? A gente faz esse teste. O que pode dar falso negativo, falso positivo? Se demorar muito tempo, a bilirrubina se degrada, você perde a capacidade de analisar. Se você estiver tomando medicamentos, porque vai interferir no fígado, e aí vai interferir também na presença de bilirrubina, e pode dar um falso negativo se você tiver biliverdina, explico já o que é, vitamina C ou nitrito, porque a vitamina C ela é colorida, amarelada. Então pode dar um falso negativo, tá? Mascarando a presença de bilirrubina. E o nitrito também. A biliverdina, pessoal, vocês sabem o que é? Alguém aqui já ouviu falar de biliverdina? Sim ou não? Sei que vocês estão cansados, com sono, mas... Não. Biliverdina, pessoal, ela é uma substância que a gente tem no nosso organismo naturalmente, tá? E ela é também um produto do metabolismo do M, que é uma parte, né, da hemoglobina, tá certo? E aí o que acontece? Quando a gente leva uma pancada, por exemplo, a gente está lá, né, nós leva uma pancada, BBB, o que acontece na região da pancada, além de dor? Fica um hematoma. Fica esverdeado, né? Primeiro não, primeiro fica roxo. Uhum. O que é aquele roxo? É o sangue, tá? Tranquilo, Carlos, tem problema não, depois você assiste. Fica roxo. Aquele roxo ali é sangue. Foi um sangue que saiu dos capilares, né, por conta da pancada, e foi para essa região da pele. Então, a gente enxerga arroxeado. O que acontece com o passar do tempo? O que a Heloísa foi falando. Ela vai passando do roxo para o verde, que é a biliverdina. Por quê? Porque
a hemoglobina do sangue que estava aqui começa a se degradar. E aí ela vai se transformando em biliverdina e depois ela desaparece. Ela some e vai ser jogada para fora. Tá certo? E aí, pessoal, uma coisa importante aqui, uma dica para vocês. Quando vocês tiverem um hematoma e vocês quiserem que ele saia com mais rapidez, é só colocar o hematoma na luz. Por quê? Porque o hematoma, o M, na realidade, quando ele se degrada com a luz. Ele é fotossensível. Então, rapidamente, ele vai se transformar em biliverdina, que rapidamente vai ser degradada pela luz. Então, quer tirar aí uma marca de pancada, ou bota na luz ou vai para o sol. Oi, Leuda. Mas essa pancada aí depende da cor da pele da pessoa. Quando a pessoa leva a pancada. Tem gente que qualquer pessoa, qualquer batidinha já fica roxa. Tem gente que não. Isso depende da vascularização, depende da sensibilidade dos vasos sanguíneos daquela pessoa. Então, isso aí vai depender, tá? E aí, pessoal, se a gente tiver a presença de bilirrubina, a gente faz uma prova confirmatória, que é a reação de Fouché, né? E essa reação de Fouché, a gente confirma se tem a presença de bilirrubina, tá certo? Já o urobilinogênio, ele é quando a bilirrubina, ela é metabolizada pela nossa microbiota intestinal. Aí a bilirrubina, né, vai transformar-se em urobilinogênio e a gente detecta também nas tiras. Aqui está a corzinha, ó, normal. É um pouquinho aqui salmão até um rosado bem claro. Quanto mais o rosado for escurecendo, significa que eu tenho mais urobilinogênio, tá? Além disso, eu tenho nitrito, que é, acho que a penúltima coisa que a gente vai avaliar, que é produzido pelas bactérias do intestino, converte nitrato em nitrito, as bactérias, e aí, quando essas bactérias elas estão mais ou menos durante 4 horas lá na bexiga, a pessoa está sem urinar, as bactérias estão lá, certo? Por 4 horas, elas começam a transformar o nitrato em nitrito. Aí a gente identifica a presença de nitrito na urina. Se tem nitrito, pessoal, é porque tem bactéria. Então, isso é um indicativo de infecção do trato urinário. Porque a gente não é para ter nitrito na urina. Se tem, é porque lá tem bactérias que transformam o nitrato em nitrito. Certo? Então, como é que a gente faz a avaliação? Negativo na fita é branco, sem nada. Se ela der rosada ou der um rosa mais escuro, é positivo para nitrito. Então, significa que a pessoa está com infecção do trato urinário. Tá? O que pode dar falso positivo para nitrito? Contaminação no frasco, a pessoa não coletou direito, acabou contaminando, ou se a pessoa tem algum corante, tomou algum corante que vai deixar lá a urina rosada, e aí você acaba achando que aquilo ali é por conta da reação química e não é. O que pode dar falso negativo? Bactérias que não conseguem mudar nitrato a nitrito, a presença de vitamina C, que pode modificar a coloração da urina, e o tempo na bexiga. Se a pessoa urinar muito, não dá tempo às bactérias transformarem o nitrato em nitrito. Então, ela vai dar um falso negativo, mas, na realidade, a pessoa está com infecção no trato urinário. E, por último, a gente tem a avaliação da presença de leucócitos. Ou seja, se tem células de defesa lá na urina, tá? Se tiver, pessoal, as células de defesa, que principalmente são os neutrófilos, pode ter o significado de que a pessoa está com infecção ou uma inflamação, que aí todo o nosso sistema de defesa vai lá para tentar combater. Isso por diversos patógenos, tá? Pode ser por tricomonas, né? Tricomonas vaginalis, que pode dar no homem ou na mulher. Só que tricomonas no homem não tem sintoma, e na mulher tem. Pode dar por várias bactérias ou fungos. Então, tudo isso, essas infecções, vão fazer com que os leucócitos migrem para a urina. Gente, leucócito na urina
tem outro nome. Sabem qual é? Já olharam um exame de urina para ver o nome que a gente dá para leucócito na urina, para vocês nunca mais esquecerem. A gente dá o nome de piócito, tá? Quando vocês verem lá no laudo, piócito significa que é leucócito na urina, tá? É a mesma coisa. Então, encontrou o nome piócito, é a leucócito na urina. E aí, quando a gente faz essa avaliação, depois de 2 minutos que a gente colocou a fitazinha lá na urina, se for essa cor quase branca, é negativa. E se ela for escurecendo, vai de traços de leucócitos, uma cruz, 2 cruzes ou 3 cruzes, tá certo? Eu faço a avaliação depois de 2 minutos, para ver se tem a presença de leucócitos. E, finalmente, o que é que eu posso ter como falso positivo? Né? Uma interferência que dá um falso positivo. Agentes oxidantes, ácido clavulânico, que vem, né, no clavulin, por exemplo, amoxicilina com ácido clavulânico, meropenem ou nitrofurantoína, que são antibióticos, podem dar um falso positivo. Falso negativo, vitamina C, ou se a pessoa tem uma elevada densidade na urina. Isso pode dizer que a pessoa não tem leucócito, mas na realidade ela tem, tá? Então isso dá um falso negativo. Ok, pessoal? E aí, o que a gente pode também avaliar nas tiras reagentes adicionalmente? A presença de albumina, que mostra um dano renal, ou ácido ascórbico, que é a vitamina C. Tem que ter muito cuidado, porque vocês viram aí nas análises que a gente mostrou, que a vitamina C ela interfere em praticamente tudo. Então, o paciente ele tem que dizer se ele está tomando vitamina C. E o profissional, quando recepcionar aquela urina, tem que saber, tem que perguntar para o paciente se ele está tomando vitamina C. Ok? Então, essa daqui foram as referências que a gente trabalhou hoje, tá? Tem um livro que se chama Exame de Urina e de Fluidos Corporais de Graf. Esse livro é muito bom. Eu vou tentar ver se eu consigo ele na internet para dar para vocês, né? Ele fala muito sobre isso, tá? Ele dá aí um monte de coisa legal. E é isso, povo. Vimos hoje aí só urina. Hoje foi xixi que nem presta, tá? Mas a gente vê o quanto o exame laboratorial... o exame laboratorial de urina, ele dá informações importantes para a gente. A gente vai do nada ao câncer, que pode ser demonstrado por exame de urina. Ok, meus queridos, lindos, maravilhosos, entenderam? Show! Amo vocês, estou com saudade, doido para voltar. Não aguento mais essas aulas pelo computador, que eu pergunto as coisas para vocês e vocês não respondem. Só alguns. Então, gente, ó, bom almoço para todos. Bom trabalho, tá? Então, eu também estou. Bom trabalho, bom almoço aí para quem, né, vai almoçar agora, tá? A gente se vê, vou colocar o material, tá bom? Todinho lá, até o dia 22, Luana, exatamente, ok? Eu vou colocar esse material para vocês. Vou colocar um material de sedimento, que não é uma aula que eu vou dar, mas como eu dou essa aula para farmácia, é legal, porque eu vou deixar para vocês lá, pra vocês, se quiserem dar uma olhada, olhem. E daqui a uns 20 minutinhos, a gravação dessa nossa aula já vai estar disponível no YouTube, lá no nosso Moodle, para vocês compartilharem e mostrarem para os coleguinhas, tá bom? Então, um beijo, gente. Vão almoçar. Eu estou com fome, vocês também. Até a próxima, viu? Qualquer coisa me mandem e-mail, mensagem, dúvidas, qualquer coisa pode me mandar. Beijo, tchau, tchau.